Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um webinar de fevereiro aqui da Faculdade Cristã de Curitiba. Estamos vindo de uma série de webinars, onde iniciaram a partir do mês de outubro, e essa é a nossa última webinar dessa série, que se encerra agora no mês de fevereiro. Antes de passar algumas informações, né, e passar a palavra para o nosso professor, que estará palestrando, vou deixar alguns avisos. Gostaria de lembrar aqueles que fizeram a inscrição antecipadamente para receber o certificado em nível de extensão. Já deixe aqui o seu comentário com o seu nome completo para confirmar a sua presença. Gostaríamos também de passar alguns recados referentes ao nosso vestibular. Havíamos encerrado no dia 12, estamos prorrogando para que você, que ainda tem interesse em entrar na melhor faculdade teológica do estado do Paraná, para que venha fazer a sua inscrição aqui conosco. Corre lá no nosso site, as inscrições estão abertas e ainda há tempo de você fazer ali a sua inscrição e fazer a sua matrícula. Nós trabalhamos com o curso de bacharelado em teologia na modalidade presencial e EAD. Então, se você não tem disponibilidade de estar em sala de aula, o EAD é a melhor oportunidade de você fazer o curso de bacharelado em teologia. As aulas dão início agora no dia 22. Se você tem essa oportunidade de estar em sala de aula, nós trabalhamos com o bacharelado em teologia presencial, com aulas bem flexíveis. Então, você pode estudar ali presencialmente, segunda, terça e quinta-feira, e nas quartas e nas sextas-feiras, as aulas são através da nossa plataforma virtual. Então, corre lá e faz a sua inscrição. Outro lembrete que eu gostaria de dar é que, para quem quer deixar as suas perguntas no final do webinar, nós estaremos ali abrindo a oportunidade e o nosso palestrante estará respondendo a todos. Gostaria de fazer a apresentação do nosso preletor, é o professor mestre Sandro Pereira. Nosso professor, ele é formado mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em Pedagogia Social pela FACEL, especializado em Educação à Distância pela FACEL, especialista em Liderança no Instituto Hagai, MBA em Gestão em Estratégia e Empresarial pelo Unidom Bosco e bacharelal em Teologia pela Faculdade Batista do Estado do Paraná. E também é o nosso diretor e professor da Faculdade Cristã de Curitiba. Gostaria de passar a palavra para o nosso professor, né, que estará iniciando aí o nosso webinar de fevereiro, com o tema A Relativização das Escrituras e a Necessidade da Hermenêutica. Obrigado, Joyce, pela participação aí. Bem-vindo a todos, né, e a todos que estão conosco. Eu coloquei esse tema porque parece uma questão muito simples, né? Eu até, de forma provocativa, já quero começar com a leitura de um versículo muito simples da Bíblia, muito simples. Acredito que ele não tenha muita controvérsia, tá? É o Salmo 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tema de cabeceira, tema de adesivos de carros, né? Um tema bastante conhecido na igreja, tá? Quando eu falo, então, em relativização das escrituras, o que eu estou percebendo, né? Como tudo nesse mundo pós-moderno, há uma certa relativização, inclusive na interpretação das escrituras. É curioso que eu tinha escolhido esse tema já há um mês, eu acho, ou mais, e quando eu fui gravar a aula de escola bíblica dominical hoje, eu me deparei com o tema da palavra de Deus, né, das escrituras sagradas para o pentecostal. Então, trata de questões parecidas, né? Então, há uma ideia bastante comum de que seja possível um texto bíblico ter diversas interpretações. É comum você, por exemplo, eu já ouvi várias vezes, né, algumas pessoas dizendo, olha, esse texto eu entendo desta maneira. E daí passa para uma outra pessoa e diz, o que que você entende? Como é que você entende esse texto? Tá?
Para nós que somos professores assim, de Bíblia, né, no âmbito teológico existem linhas de pesquisa específica, eu diria para você que a própria pergunta já está errada, né? Para te dar um exemplo bastante simples, até simplório demais, para você entender como que não é possível um texto ter duas interpretações e ambos estarem certos. Um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, meus alunos já ouviram muito isso, né? Se eu escrevo para você uma mensagem e te mando uma mensagem via e-mail, e você, por um motivo qualquer, você resolve imprimir esse texto da mensagem. E você acaba se descuidando e você deixa esse papel, essa mensagem que eu te passei, né, disponível. E algumas pessoas têm acesso a esse texto do e-mail e levantam esse tipo de discussão. Eles observam ali, né? O professor Sandro está dizendo isso para a Joyce. E aí um se volta para o outro e diz, como é que você entende isso? Né? E o outro, e você? Qual é o teu entendimento a respeito dessa mensagem do professor Sandro? Todos nós sabemos, imagine você mandou uma mensagem para alguém, né? Você e aquela pessoa possivelmente sabe exatamente aquilo que você quis transmitir com aquela mensagem. Eu tenho plena convicção de que você não ficaria confortável em ver pessoas debatendo possíveis significados do teu texto, da tua mensagem, principalmente quando eles chegarem a interpretações que não têm nada a ver com a tua intenção. Tá? Isto é relativização de uma interpretação, no caso, no exemplo que eu dei aqui, de uma simples mensagem de e-mail, né, nada inspirada, né, entre um professor e a secretária da faculdade. Não tem nada aqui de inspirado por Deus. E mesmo assim, a gente tem que respeitar a intenção do autor. Pois bem, quando as pessoas afirmam que um texto pode ter duas ou mais interpretações, essas pessoas estão relativizando as escrituras. Algumas pessoas até fervorosas na maneira de cultuar a Deus, na maneira de servir a Deus, né? Pessoas que, às vezes, até bem intencionadas, né? Não fazem isso por maldade, né? Mas por desconhecimento. Tem zelo pela palavra, só que, por outro lado, permite-se fazer leituras que o texto mesmo não quis oferecer. Tá? Ora, se eu não posso desrespeitar a intenção do autor de uma mensagem, de um e-mail, quem dirá desrespeitar a intenção de um autor que foi inspirado por Deus para deixar um texto, né, para a geração futura do mundo judeu, em primeiro lugar, e depois para o mundo cristão. Tá? Então, o que a gente busca na interpretação das escrituras é sempre essa questão da intencionalidade do texto. As hermenêuticas mais modernas, no âmbito da filosofia, elas permitem você olhar um texto de diversas maneiras e dar a ele diversas interpretações. Tá? Infelizmente, isso entrou no meio das igrejas, e no nosso caso aqui eu me refiro à Assembleia de Deus no Brasil, que é da qual eu faço parte, né? E aí as pessoas, mesmo sem saber que isso é uma questão filosófica, aplicam isso nas escrituras e saem dizendo coisas, né? Eu já me deparei até com um professor de hermenêutica de um certo lugar, que me disse exatamente isso. Olha, professor Sandro, o senhor tem um teu entendimento sobre o texto e eu tenho o meu entendimento sobre o texto. E eu, gentilmente, né, daquela maneira que os meus alunos me conhecem, fiz para ele a seguinte pergunta, né? Por que é que o irmão
dar aula de hermenêutica. Ou seja, se é possível eu entender a Bíblia diferente daquilo que você entende, para que lecionar, então, hermenêutica? Isso não é uma coisa só minha, né? Se você pega, por exemplo, a declaração de fé da Assembleia de Deus do Brasil, ela, no capítulo 1, já, quando trata das Escrituras, nesse meu exemplar aqui na página 29, sobre a mensagem bíblica, ela diz assim: nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Então, veja, quando a gente fala de estudar teologia, de estudar exegese, de estudar hermenêutica, nós não estamos desprezando ou não estamos relegando a um segundo plano a necessidade do auxílio do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras. De forma alguma, eu vou tratar nisso um pouco mais à frente, quando eu falar dos níveis de entendimento. Agora, eu não posso desprezar que a mensagem revelada de Deus foi posta por escrito, né? E o texto tem as suas regras. Então, quando você vê, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, por que ele diz para eles que há um problema sobre a carne sacrificada aos ídolos? Se eu não compreender do que Paulo estava falando, né, o contexto que havia nos cultos pagãos na cidade de Corinto, o que se fazia com as carnes sacrificadas aos ídolos, né, eu não vou entender o que o texto está dizendo. E não adianta eu querer dizer que eu entendo de um jeito e você entende do outro. Isso é, volto a dizer, relativizar as escrituras. Tá? Nossa intenção aqui não é dar o significado de nenhum texto, não é uma aula de interpretação bíblica, né? Mas se eu falo da relativização das escrituras, eu tenho que dar um mínimo de conceitos hermenêuticos, ou seja, algum tipo de auxílio para que a gente possa ter em mente, né, ao interpretar, ou pelo menos ao tentar interpretar as escrituras, uma vez que alguns textos da Bíblia, volto de novo, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, vai falar de um tal de batismo pelos mortos. É um texto que a igreja não compreende, tá? E quem tentou compreender acabou inventando doutrina que afronta, né, o princípio bíblico, tá? Então, é preciso observar isso. A interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que nós enfrentamos hoje. E hoje, muito mais do que na igreja primitiva. Por quê? Porque nós estamos longe, nós estamos distante daquele povo que produziu o texto. Então, agora, voltando a Paulo, que é o grande exemplo que eu gosto, né? Quando Paulo escreveu as cartas dele, que eu falei aqui aos Coríntios, tanto ele quanto as igrejas de Corinto que receberam o texto sabiam exatamente do que ele estava falando. Eles estavam vivenciando isso. Inclusive, a expressão vivenciar, né, tem muito a ver com hermenêutica e exegese. Então, eles não precisavam de uma explicação adicional. Então, quando a nossa declaração de fé fala que nós dependemos, fazemos isso sob a orientação do Espírito Santo, isso é seríssimo. Só que tem gente que só fica nisso e, me perdoe a expressão, né, numa pseudo-fé um pouco mais elevada que os seres humanos comuns, né, como eu, acreditam que seja possível interpretar a Bíblia somente com a orientação do Espírito Santo. Tá? Isso acontecia na igreja primitiva e se dava mal. Se você olhar, por exemplo, o texto da segunda carta de Pedro, lá no finalzinho, ele já vai dizer que no tempo dele, antes deles morrerem, né, antes do cânon Novo Testamento ser fechado, ele vai chamar de alguns indoutos e inconstantes torcem as cartas do apóstolo Paulo. Ou seja, interpretam de maneira equivocada.
nessa mesma epístola, ele faz lembrar isso. As Sagradas Escrituras, ela não foi produzida por vontade humana. E vai dizer, é por isso que ela não é de particular interpretação. Então, veja, isso que eu estou dizendo, a própria Bíblia já dizia isso, e por que dizia? Porque já naquele tempo, algumas pessoas começaram a torcer o significado do texto, né? Então, se você abre na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 20, né, ele diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja, nenhuma profecia é de particular. Ela não tem a minha interpretação, a tua interpretação. Ela não é de particular interpretação. E por quê? Ele explica o porquê. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E aí ele leva todo o capítulo 2 para mostrar que, como haviam falsos profetas no tempo do povo do Antigo Testamento, no povo de Israel, assim também haverão falsos mestres no seio da igreja. E o que são os falsos mestres? No contexto da carta, são aqueles que ensinam falsas doutrinas, e principalmente aqueles que ensinam falsidades devido a uma interpretação errônea, né? No término da carta, no capítulo 3 dessa mesma epístola, ele vai dizer aquilo do apóstolo Paulo, né? Como em todas as suas epístolas, lá no verso 16, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, veja, o próprio Pedro, autor inspirado, dizia que havia textos difíceis de entender. Ora, se Pedro, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, dizia que algumas cartas de Paulo eram de difícil entendimento, por que eu, homem do século XXI, vou acreditar que eu vou compreendê-las todas na sua plenitude, sem auxílio de ninguém? Né? Em que eu seria melhor do que o apóstolo Pedro? Difícil, né? Mas ele diz assim, então, há pontos difíceis de entender, que os indoutos, é como ele chama, né? Os indoutos e inconstantes torcem. E, igualmente, as outras escrituras, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Aqui ele coloca em pé de igualdade já as epístolas paulinas com as escrituras judaicas, e diz que as pessoas torcem as escrituras e as cartas de Paulo, e aí completa o verso dizendo, para a sua própria perdição. Então, mostrando que é um erro grave, passível, inclusive, de punição divina, de uma interpretação equivocada. Então, se Pedro tinha dificuldades, fique tranquilo, né? Quando você tiver alguma dificuldade de entender também, principalmente as cartas de Paulo, que até Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, redigindo as suas cartas, também tinha essa dificuldade, né? Então, se eu ver que tem dificuldade, eu preciso encarar isso com seriedade. E lembrar isso, então, nós agora, no século XXI, enfrentamos muito mais problemas, né, para a interpretação, ok? Isso é muito grave, por quê? Porque a maneira como eu entender a Bíblia vai determinar aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito determina a maneira como eu vivo, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, né? A maneira como nós nos dirigimos ao mundo, a maneira como nós prestamos nosso culto a Deus, enfim, a nossa crença determina as nossas atitudes. E o que determina a nossa crença é a maneira como entendemos a palavra de Deus. Então, veja a importância que tem, né? Então, interpretar a Bíblia é uma arte, porque, como eu disse, né, na dependência do Espírito Santo, realmente, muitos textos são muito claros, mas também é uma ciência, existem regras para isso. Por exemplo, a nossa declaração de fé, né, diz que temos que respeitar as questões gramaticais, regras gramaticais, e o contexto histórico e literário, ou seja, o ambiente, e aí vem, né, o vivencial, que produziu o texto. Por que aquele texto foi escrito? Por que Pedro escreveu essas cartas? Por que João, exilado numa ilha, no momento em que
o material de escrita era tão caro, né, caríssimo produzir textos na época, e ele se dá ao luxo de escrever um texto extenso, como o livro de Apocalipse, por exemplo, e mandar para aquelas igrejas. Por que ele fez isso? Então, o que está por trás dessa pergunta, né, o porquê, é a intenção do autor. Tá? Então, é preciso observar isso. O contexto histórico, que é o mundo da vida daqueles autores inspirados, né? A cultura deles, os valores que eles tinham, né? Os símbolos que eles usavam para se expressar, né? A sociedade em que eles viviam, as normas, os costumes da época, né? Será que todos os costumes da época são aplicáveis a nós? Né? Por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, a questão de comer ou não carne de porco, a questão de comer ou não frutos do mar, né? Um camarão, um peixe de couro, tudo isso está na Bíblia. E está como proibição. São normas da sociedade. Nós devemos ou não obedecer a isso. E aqui, eu digo sim, de público, né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de uma carne de porco, né? Que a Bíblia bem proíbe desde o Pentateuco. Por que eu, como cristão, leitor da Bíblia, acho que não há nenhum problema em comer carne de porco? Né? A questão da identidade da época e a própria religião. É um erro, por exemplo, e aí, se você quiser saber mais, você vai ter que se matricular na nossa faculdade, né? É um erro você encontrar e ver em Paulo, em Pedro, em João, em Marcos, os primeiros cristãos. Se você ler a Bíblia sem os óculos da igreja, você vai descobrir que eles eram judeus de religião e morreram judeus de religião. Eles, depois daí, que Jesus foi embora, os apóstolos continuaram frequentando o templo em Jerusalém, fazendo as orações nas horas dos costumes judaicos. Né? Nas missões, eles frequentavam sinagogas judaicas. Né? Então, eles tinham uma religião. Os judeus, né? Nós somos cristãos. Até aí já há uma diferença. Tá? Então, veja, a Bíblia é um livro fácil ou um livro difícil de ser estudado? Então, depende do texto. O texto que eu li no início, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um texto que, como eu disse, é muito simples. Mas o que o texto quer dizer para nós? Será que ele quer dizer, de fato, que o fato de eu ter confiança em Deus, eu não terei falta de nada, ou seja, nada vai faltar na minha vida? É isso que esse texto garante? Então, veja, eu peguei um texto fácil para tentar mostrar para você que até o texto que parece fácil, não é tão fácil, né? Uma leitura cuidadosa do texto, você vai perceber que o texto não está prometendo que quem tem o Senhor como pastor tem a garantia de que nunca vai lhe faltar absolutamente nada, como pregam certas teologias no mundo de hoje. Né? Mas tem textos, e aí, esse sim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse, por outro lado, é um texto muito simples, muito claro, e tem pessoas que, usando a ciência, tentam imaginar que entre o versículo 1 e o 2 aconteceu uma série de coisas que o texto mesmo não diz. E aí, lá no Apocalipse, né? O Apocalipse é um livro fácil de entender ou um livro difícil de entender? Né? Então, existem níveis de dificuldade. Claro, né? Em primeiro lugar, aquela pessoa, há textos na Bíblia que são acessíveis a todas as pessoas. Qualquer pessoa que lê, independente da religião, da crença, vai compreender. Nós temos no Brasil hoje alguns filósofos famosos que são declaradamente ateus, que se propõem a comentar textos da Bíblia. E alguns que eu vi
eles o fazem com muita propriedade, inclusive. Então, veja que há um nível acessível. Qualquer pessoa pode interpretar. Mas há um nível acessível somente aos salvos. Paulo, de novo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, né, que só discerne o que é espiritual quem é espiritual. Então, há textos na Bíblia que quem não é salvo, eu quero dizer, quem não tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, não é capaz de compreender. Então, tem um outro nível de dificuldade. Tá? Fora isso, depende do texto. Depende da regra gramatical do texto. Se o texto ele usa uma figura de linguagem, ou é literal, né? Se ele usa uma poesia hebraica, por exemplo, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu já vi pessoas querendo dar dois significados aqui. Um significado para lâmpada para os meus pés. O outro significado, diferente, inclusive, para luz para o meu caminho. Quem entende um mínimo de poesia hebraica vai descobrir que esse texto é um paralelismo sinonímico. Ou seja, a primeira frase é sinônimo da segunda. Ou seja, a primeira frase diz exatamente a mesma coisa que a segunda, só que com outras palavras. Então, não é correto eu dar uma outra interpretação do segundo segmento. Ou seja, lâmpada para meus pés é exatamente a mesma coisa que luz para o meu caminho. Então, veja, outro texto muito simples, muito conhecido nas igrejas, né? Inclusive, uma vez eu passei vergonha numa igreja, não vou dizer aonde, né? Eu estava numa EBO, e eu falei sobre esse texto, né? Que as pessoas usam esse texto e nem sabem o que quer dizer, muitas vezes, né? E esse texto estava escrito no púlpito à minha frente, mas eu não podia ler, porque estava atrás do púlpito, né? Mas veja, é comum isso, né? Outro fato que você vê na própria Bíblia, de que há texto difícil de entender, lá em Atos capítulo 8, quando Filipe surpreende aquele eunuco, né, lendo o livro de Isaías, e pergunta para ele, você entende o que você lê? Então, olha, na concepção dos primeiros discípulos de Jesus também existia essa verdade. Já antes de Pedro escrever a carta dele, né, de que alguns textos a pessoa não pode entender. Ele pergunta isso. E a resposta do eunuco também mostra isso, não é? Ele diz, como é que eu poderei entender se alguém não me ensinar? E aí entra outra questão, né? Não é trazendo sardinha para o nosso lado, mas é uma realidade. Há pessoas que acreditam que não precisam estudar a Bíblia. Ou seja, não se dispõem a aprender com o outro, como diz o eunuco. Como compreenderei se não houver quem me explique? O que parece fé, no primeiro momento, me perdoe a franqueza, para mim tem mais a ver com orgulho espiritual. Né? Quando mesmo eu que já estudo Bíblia há muito tempo, acredito que eu não preciso de ninguém para me ajudar. Né? Então, aí uma coisa, por que a gente não para de estudar? Exatamente por saber que eu preciso de ajuda. Né? Isso nos leva a estudar cada dia mais, porque descobriu isso. Então, é possível compreender o significado do texto, ao mesmo tempo. Porque se o eunuco diz, como poderei compreender se alguém não me ensinar, o contrário é verdadeiro. Se alguém me ensinar, eu posso compreender. Tá? Então, veja, uma coisa é clara, os autores bíblicos, eles não escreveram para nós, né, pessoas do século XXI. Hoje, a maior parte dos cristãos evangélicos tem acesso a bíblias de estudo. E elas trazem aqui no começo, como a minha, por exemplo, quem foi o autor, né, qual foi a data que ele escreveu. Claro que isso não é inspirado, não precisa levar isso assim a ferro e fogo, né, mas são orientações para a leitura do texto. Qual foi a ocasião, o porquê que ele escreveu aquilo? O autor escreveu, né? Então, muitas pessoas passam por isso, mas quando vão para o texto, não levam isso em conta. Isso é determinante para a interpretação do texto.
Então, o que disse o escritor, inspirado por Deus, nesse texto, àqueles destinatários primitivos? O que Pedro estava querendo dizer quando disse que haviam pessoas indoutas e inconstantes torcendo as epístolas de Paulo e as demais escrituras? O que estava acontecendo no meio dele que levou ele a falar sobre isso, né? Depois, esse texto se aplicaria a mim, e aí sim, a aplicação, ela é infinita, né? Ela é infinita. Mas ela pode ser infinitamente errada se partir de uma interpretação equivocada. Uma vez que eu tenho a interpretação correta, eu posso ter infinitas aplicações também corretas, né? Posso, sim, fazer uso do texto. Então, preciso me lembrar que existe entre nós e o texto original um abismo gigante, né? Um abismo de tempo. Nós estamos aí do texto mais próximo, que acredita-se ter sido o livro do Apocalipse, o texto mais novo, né? Já há quase 2000 anos. Né? O idioma que foi escrito, hebraico, grego, não é o mesmo que o nosso. Eu já tenho aqui uma tradução, né? A tradução, ela não é literal. Né? Eu tenho o problema da cosmovisão, a maneira como aqueles autores escreveram, ou como eles viam o mundo, não é a mesma maneira como nós vemos. Né? Por exemplo, um texto bem conhecido também, né? Josué orou e o sol parou. Hoje, qualquer estudante no ensino fundamental vai chegar à conclusão de que, né, o sol não se move, pelo menos não em relação à Terra. Como é que fica esse texto? Então, veja, o texto tem intenção científica ou ele só aborda isso do ponto de vista fenomenológico, né? Que nos possibilita, inclusive, dizer, ainda hoje, mesmo conhecendo isso, mesmo com toda a nossa ciência, dizer, o sol nasceu, o sol se pôs. Mesmo sabendo que o sol não se move, a gente usa a mesma expressão ainda. Então, isso tem a ver com cosmovisão, né? A geografia, por exemplo, o mar da Galileia é um mar? Né? O entendimento básico de geografia vai mostrar que não é um mar. Né? Os costumes bíblicos, né? Quando você entra na Bíblia, você está entrando num mundo novo, às vezes até quase que num planeta novo. Tá? Qualquer pessoa que sabe um pouquinho de tradução vai perceber que não é possível traduzir todas as frases, todos os textos ao pé da letra, porque não existe um equivalente 100% entre um idioma e o outro. Né? Assim é quando você estuda um pouquinho de inglês, quando você estuda um pouquinho de espanhol, você descobre que você tem que adaptar certas questões linguísticas. Né? E aí, é claro, isso traz um abismo entre o autor e o intérprete aqui. Né? Então, por causa desse abismo cultural, essa necessidade de interpretação hoje, como eu disse no começo, é muito maior, né, muito mais importante, muito mais exigente do que para os primeiros cristãos. Tá? Além disso, tem que lembrar que a igreja ela foi construindo uma teologia, né, um entendimento teológico dos textos ao longo dos séculos. Por exemplo, a discussão sobre a Trindade, ela só vai ser fechada, se é que foi fechada, né, lá no século IV, século V. Houve muitas controvérsias até lá, chamadas controvérsias trinitárias. Hoje, quando eu leio o texto bíblico, eu tenho que levar em conta, então, a literatura, como diz a declaração de fé, né, o cânon, ou seja, o conjunto todo dos livros que compõem a Bíblia, o gênero literário, ou seja, se é um poema, se é um texto jurídico, não é? Tem texto jurídico na Bíblia. O Pentateuco tem vários textos jurídicos. O estilo de linguagem, né? A história, o que a história fala sobre aquele período, mas também tem a questão teológica.
E aí vem uma surpresa desagradável, né? Que não é o caso de quem está conosco, é claro, tanto que está conosco, né? Mas há pessoas que dizem que não gostam de teologia, mas querem compreender a Bíblia, né? Como compreender a Bíblia sem um mínimo de compreensão teológica, uma vez que ela é um livro absolutamente teológico? Ou pelo menos nós assim o tratamos. Nós temos na Bíblia, daí nós tiramos nossas doutrinas, nossas teologias, né? Não é um livro científico. Ela não tem apenas uma intenção histórica de narrar a história de um povo, simplesmente. Não. Ela não narra a história do povo. Ela narra a história das intervenções de Deus no meio de um povo e através desse povo. Então, tem que levar em conta as questões teológicas também. Então, quando eu me aproximo do texto, e aí, para a maioria de nós, né, uma tradução portuguesa, nós temos, o Brasil principalmente é rico, né, enquanto boa parte das línguas do planeta não tem um versículo sequer no idioma deles, nós temos dezenas de traduções e de versões diferentes da Bíblia em português que podem ser comparadas, né? Então, você se aproxima do texto em português e começa a meditar sobre o significado do texto. E aí é claro que vai surgir essas perguntas, no primeiro momento, numa leitura devocional. O que esse texto significa para mim? Né? Quais são as associações? Ou seja, quando eu leio o texto, que tipo de sentimento esse texto provoca na minha pessoa? Eu tenho empatia com ele ou não? Ele condiz com aquilo que eu penso, com aquilo que eu creio? E aí uma coisa que eu gosto muito de dizer para os nossos alunos de exegese, né? Aquele texto, ele se posiciona contra ou a favor de alguma coisa que eu faço ou falo? Ele critica um grupo, e se ele critica, eu faço parte do grupo que ele critica ou do grupo que está criticando? Às vezes é importante ver isso. Eu já começo a perceber de que lado eu estou, né? Às vezes Jesus, por exemplo, critica, é mais fácil você encontrar Jesus criticando um religioso do que criticando um publicano. Não que ele defenda os pecados, mas a maneira como ele olha os pecadores não é exatamente igual à maneira como os religiosos olham para os pecadores. Como é que eu olho para os pecadores? Como é que você olha para os pecadores? Como é que você olha para os religiosos? Então, essa primeira aproximação talvez nos possa fazer pensar nesse tipo de coisa, ainda sem levar em conta as questões hermenêuticas. Claro, sem, contudo, querer relativizar o texto. Há coisas que eu posso concordar, há coisas que eu não posso concordar. Não sei se dizer isso em público é interessante, mas eu confesso que tem coisas na Bíblia que eu não concordo. Mas a questão não é se eu concordo ou não concordo. A questão é se eu obedeço ou não obedeço. Né? Tem gente que concorda com tudo, mas não faz nada. Né? Outros não concordam com quase tudo, mas buscam fazer. Então, a postura tem que ser vista também. Tá? Agora, quando eu for levar em conta a interpretação, vou ter que observar o contexto histórico. E o contexto histórico aqui é muito mais do que o texto. É mais mesmo a produção do texto, que é, por exemplo, no Evangelho. Quase ninguém aborda isso no meio da igreja, assim, né? Como dizia um amigo meu, né, Sandro Martiniano, a gente estudou junto lá em São Bernardo do Campo, né? Até disse que estaria assistindo hoje aí. No chão da vida. Como é que as pessoas veem isso no chão da vida? Então, qual é o contexto histórico lá da produção de Mateus? Mateus, quando escreveu o texto dele, ele tinha uma história de Jesus, ele viveu com Jesus. O que é que determinou a escolha das palavras de Jesus e das ações de Jesus que outros não fizeram? Ou que os outros fizeram e ele não? Por exemplo, por que Lucas conta a história,
A famosa história do bom samaritano. Será que Mateus não conhecia essa história? Eu penso que sim. Ele andou com Jesus, viveu com Jesus. Por que ele não inseriu isso no texto dele? Outro episódio é lá em João, quando Jesus para e conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Por que Mateus não colocou isso no texto dele? Será que não há uma intenção? Será que não tem a ver com o lugar em que ele estava vivendo quando ele escreveu esse texto, ou as pessoas a quem ele dirigiu esse texto? Então, esse é o contexto histórico, propriamente dito, né? Depois tem que levar em conta o contexto canônico. Por exemplo, hoje pela manhã eu conversava com alguém, e ele me fez lembrar dos salmos imprecatórios, aqueles salmos de maldição na Bíblia. Né? Oh, tomara que os filhos da Babilônia sejam despedaçados nas pedras. Ok, está na Bíblia isso. Mas no contexto canônico, depois que eu faço essa leitura a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, é correto um cristão desejar que os seus inimigos, entre aspas aqui, né, sejam despedaçados nas pedras? Vamos lembrar de uma frase de Jesus, né? Ame os teus inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Então, se eu não olhar o texto dentro do cânon completo que nós temos, eu vou ter interpretações equivocadas. Né? Principalmente nós, que somos cristãos, e ainda carregamos o nome de evangélicos, que deveriam ser aqueles que buscam seguir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O gênero literário, já falei sobre isso, se é poesia ou não. Né? Tem pessoas que acreditam, e me perdoe se você acredita nisso, literalmente, que no futuro o leão vai comer palha junto com o boi, junto com a ovelha. Vá para esse texto, né? Ele é literal ou ele é poético? Porque, se não me falha a memória, esse mesmo profeta diz, num certo momento, que as árvores baterão palma e os montes estalarão de júbilo. Você já imaginou a árvore batendo palmas? Isso é literal, será? E os montes sorrindo. É curioso, isso até parece engraçado agora, mas é algo para se levar a sério, né? Porque disso vai determinar uma interpretação bastante comum na escatologia, por exemplo. Né? Estudar a questão semântica. Nem sempre mundo é mundo. Né? Uma palavra que num texto significa uma coisa, num outro texto ela pode significar outra coisa. E nem que você vá para aquele costume no hebraico, isso, no grego, aquilo. Às vezes, inclusive no grego, a palavra é a mesma. Inclusive o autor é o mesmo. Por exemplo, João escreveu um evangelho e escreveu algumas cartas. No evangelho diz assim, Deus amou o mundo. Né? Alguns dizem que é o textuário da Bíblia. Deus amou o mundo. E na primeira carta dele fala assim, não ameis o mundo. Você vai lá para o grego e descobre que a palavra é a mesma, cosmos. Se Deus amou o mundo, por que eu não devo amar o mundo? Se Deus ama o cosmos, por que eu não posso amar o cosmos? Bom, acontece que, num contexto, né, aí tem essa questão semântica, o significado da palavra não é uma questão do dicionário, né? Vamos ver no dicionário o que é que diz. Não é isso. O que determina o significado de uma palavra, em última instância, não é o dicionário. É o texto onde ela foi inserida. Né? Então, mundo, lá no Evangelho, são as pessoas. Mundo, na primeira carta, são esse sistema, né, maligno que predomina nos interesses terrenos, carnais e destruidores do ser humano. Então, a palavra é a mesma, o sentido é diferente. Isso acontece no cotidiano. Vai lá de novo um exemplo simples, né? A manga da camisa, então manga no contexto de tecidos é uma coisa, manga no contexto de hortifruti granjeiros é uma outra coisa. Acontece no nosso idioma também. E na Bíblia não é diferente. Então, quando você pega aquela chave bíblica que tem lá no final, ou então aquela
às vezes não é chave, né? Uma concordância bíblica. É um auxílio muito bom, mas você precisa saber usar. Abri aqui aleatoriamente, né? Me deparei com a palavra pobre. Então tá aí, ó. Aí me fez lembrar, já aparece aqui assim, né? O sermão de Jesus em Mateus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. O mesmo sermão escrito por Lucas diz: bem-aventurados os pobres. Eles estão falando da mesma coisa? O sermão de Jesus é o mesmo, o contexto em que foi inserido é outro e o significado é outro. Por exemplo, no mundo moderno, vira quase um xingamento para as pessoas comuns, né? Ah, o fulano ali é muito pobre de espírito. Né? E Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Outra coisa. Bem-aventurados os pobres, em Lucas. Agora é outra coisa, é pobre material. É desprovido de bens materiais mesmo. Tá? Então, veja, eu já estou aqui quase chegando ao final do tempo que me deram, né? Mas só para vocês terem uma ideia de que a Bíblia é um livro fácil, mas depende do texto que eu leio. Tem textos que não são tão fáceis, né? E eu preciso ter um mínimo de respeito por aquilo que eu chamo palavra de Deus, né? Então tem que identificar isso. E tem que identificar os temas teológicos também. O que ele fala a respeito de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, né? Da santidade, do pecado. Isso tudo são temas teológicos, né? E depois procurar aplicar isso no nosso dia a dia, ou seja, eu vou aplicar e vou proclamar, né, o Evangelho. Então, guardar essas questões aparentemente simples, talvez já mudaria bastante a leitura que nós fazemos da Bíblia. Né? Quem é o autor do texto? É Paulo, é João, é Pedro, é Mateus, é Isaías, é Malaquias, é Moisés? Quem são os destinatários? Para quem que ele escreveu aquilo ali? Por que ele escreveu isso e não aquilo? Qual o relacionamento que tinha entre eles? Era bom ou ruim? Paulo, numa de suas cartas, diz que está morrendo de saudade dos irmãos de Tessalônica, por exemplo. Na carta aos Gálatas, ele diz: seus insensatos, né? Gálatas descabeçados, seus loucos, nécios. O relacionamento parece que não anda muito bem. Então, quais são as circunstâncias que eles vivem no momento? Que é exatamente isso aqui que vai dar, né, a origem ao texto. O que levou aquela pessoa, o autor inspirado, a escrever aquele texto? Ah, alguém vai dizer, de maneira simples, né? Ah, foi o Espírito Santo. Ok, concordo com você. A gente defende isso como bandeira nossa, isso é uma verdade absoluta. O Espírito Santo inspirou a pessoa para escrever. Mas por que ele tinha que escrever aquele texto? Né? Então, qual é a situação histórica que determinou a composição daquele documento, naquele momento? Qual era o propósito que o autor tinha? É o que tem em quase todas as Bíblias de estudo. Né? Isso vai determinar, em grande medida, a interpretação. Da interpretação ser correta ou não. Qual o tema geral? Né? E aí, eu já vou dizendo para vocês como materiais, né? Veja que não é possível descobrir tudo isso só com a Bíblia na mão. Então, é preciso de ter manuais, né? Manuais bíblicos, livros de história, livros de arqueologia, livros de introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento. Isso tudo ajuda, né? E está aqui, não é para esbanjamento, para aparência de erudição, não é para isso, é para que a gente possa ter um mínimo de auxílio para compreender a palavra de Deus. Já temos aí 2000 anos de história de igreja, onde homens santos, né, dedicados, piedosos, se dedicam à interpretação das Escrituras. Eu posso me servir desses auxílios. Tá? Mas, para finalizar aqui os meus 40 minutinhos, né, eu vou te mostrar mais um texto que quem já é aluno meu ou já se cansou de ouvir isso, né? Mas é um outro texto que é adesivo de carro,
e que as pessoas usam esse texto para dizer algo que o texto não diz, né? É o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Eu vou ler aqui para te colocar ele na íntegra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, se eu fosse um evangelista midiático, eu iria dizer agora, né? Repita comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, vá para o contexto, vá para o texto completo, que no mínimo começa lá pelo versículo 11, né? E vai lendo para ver o que o apóstolo está querendo dizer. Que coisas são essas que ele pode? E aí você vai ficar surpreso, porque ele está dizendo que pode. Né? Quando se lê isso hoje, em geral, o sentido que se dá ao texto é: eu posso aquilo que eu quiser. Eu posso aquilo que eu desejar. Basta eu ter fé naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Mas o texto está dizendo que todas as coisas que ele pode, inclui estar abatido ou ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, está instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a perguntinha é simples, né? Posso todas as coisas. Que coisas são essas? Está no texto. Passar fome, ter fartura também, mas às vezes passar necessidade. Pense comigo. Você está disposto a, se for necessário, passar fome por causa do Evangelho? Padecer necessidade por causa do Evangelho? E mesmo assim permanecer firme em suas convicções? Se você tiver, você pode dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigado pelo tempo que vocês estiveram aí conosco, e eu quero devolver agora a palavra a Joyce. Obrigado. Que aula maravilhosa, professor Sandro. Acredito que tanto eu quanto os participantes, né, estão muito contentes de ter participado desse webinar. Nós vamos pegar algumas perguntas dos nossos participantes. Tivemos várias perguntas aí no decorrer do webinar e já vamos passar aqui para o senhor poder responder. A primeira pergunta é da aluna Madalena Pimentel. Professor Sandro, a paz do Senhor, qual a sua orientação para nós, seus alunos, que cuidados devemos ter no momento de fazer a interpretação do texto bíblico? Ok, então veja bem, eu só vou mencionar aqui, né, claro, eu preciso depender do Espírito Santo. Só que isso eu acho que é muito óbvio para nós, né? Eu acho que nenhum cristão autêntico vai querer interpretar o texto bíblico sem orar, pedir o auxílio de Deus. Né? Aí, o que compete a mim é estudar o texto e buscar os auxílios, né? Os auxílios estão aonde? Estão em livros, como eu disse, produzidos por pessoas que dedicam a vida a isso, né? Tem pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira estudando um autor bíblico. Tem gente que se especializou em Moisés, né? Ele escreve livros do Pentateuco. Tem pessoas que escrevem livros sobre os escritos de João. Então, veja, a chance, isso não é infalível, né? Mas a chance de uma pessoa que dedicou a vida inteira em compreender um ou dois livros da Bíblia, a chance dela compreender melhor do que eu é muito grande. Então, tem que ter um mínimo de humildade, né? Para buscar esses recursos, né? A gente tem aí comentários bíblicos, né? A própria CPAD, a Madalena é a nossa gerente da CPAD em Curitiba, né? Tem livros excelentes sobre isso. Inclusive, nos últimos anos, a CPAD tem publicado livros em português exclusivamente para a interpretação bíblica. Comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias, né? Eu não posso abrir mão disso. Como eu disse, como que eu descobri que... Primeiro, como que eu descobri que em João a palavra mundo é cosmos?
Eu tive que procurar isso num léxico grego. Aí, como é que eu descobri que cosmos no Evangelho é uma coisa e cosmos na primeira carta é outra coisa? Aí eu tive que ir para o contexto, né? Só que o contexto, a carta não me dá. Quem me dá isso? São os comentaristas, né? Uma boa introdução ao Novo Testamento vai me dizer por que João escreveu aquela carta, o que ele queria dizer. Então, esses auxílios são o mínimo, né, que a gente tem aí como necessário, tá? Certo, professor. Vamos para mais uma pergunta. Aluna Rosane Stefanelli. Como devo interpretar 2 Coríntios 3,6? Porque a letra mata. É literal? Então, eu disse no começo que eu não ia interpretar nenhum texto aqui, né? Mas eu vou responder a Rosana, que é uma boa aluna nossa, né? Esse texto, ele é literal. A questão é o que ele significa, né? O que ele significa, né? O que é essa letra aí que mata? Né? Então, quando ele fala, se você olhar o texto, ele está comparando a revelação de Moisés, que é a lei, com a revelação que veio por Jesus Cristo. Ele olha para a letra da lei de Moisés e fala, a letra mata. Por que a letra mata? Quando você lê a lei de Moisés, com um mínimo assim de humildade santa, né? A primeira conclusão que você chega é, eu sou um pecador miserável. Tem uma série de prescrições ali que eu acabo cometendo, eu falho naquilo. Falha, leia-se pecado, né? E o texto lá é claro, né? Aquele que cometer essas coisas morrerá. A letra mata. Tá? Então, é esse o sentido do texto. Não tem nada a ver com estudar ou não estudar, estudar muito, estudar pouco. Tá? Então, a letra mata, realmente. Ali o texto é literal, é a letra da lei. Mata porque ela me faz descobridor de que eu sou pecado, e o salário do pecado é a morte. Ok? Mais ou menos isso aí. Ok, professor. Temos mais uma pergunta. Aldair Considei. Pastor Sandro, hoje nós vemos uma variedade de interpretação totalmente aversa ao contexto. O que fazer nessa questão? Então, Aldair, é aquilo que eu falei no começo, né? É aí que está a relativização das escrituras. Né? Quando eu presencio diversas interpretações para um mesmo texto, eu estou diante da relativização das escrituras. O texto só tem um significado. Então, por mais que eu seja crente há 10, há 20 anos, né, por mais que eu tenha o título de pastor, bispo ou apóstolo, né, por mais que eu tenha estudado PhD em teologia, eu tenho que ter um mínimo senso de entender que haverão textos bíblicos que eu não vou compreender. O que pode estar acontecendo aí é isso. Há várias interpretações porque o texto não é possível mais de ser compreendido hoje. Tem texto na Bíblia, eu citei um, né, que a gente não consegue entender hoje. Tá? Agora, o que comumente acontece, infelizmente, é essa relativização. O que eu faço? É a pergunta dele, né? O que fazer? O que fazer é, primeiro, ver quais são as pessoas que estão dizendo isso. Há pessoas sérias, outras nem tanto. Segundo procure você mesmo, né? Através do estudo, tentar entender quem é que está correto naquela interpretação, tá? E ficar com a interpretação correta. Esse é o nosso papel. Ótimo, vamos para mais uma pergunta. Jonatas Paulo Souza. Professor Sandro, existe muitos nos arraiais evangélicos que acreditam que a letra mata. Existe verdade nesse tipo de pensamento? Então, Jonathan, veja bem, é o texto lá que a Rosana perguntou, né? Como eu te falei, de novo, é um erro, né? A pessoa que diz isso, ela primeiro, está relativizando as escrituras, ou na melhor das hipóteses, né? Ela não entendeu o que o texto diz. O texto não está dizendo, não está me levando a ter uma preguiça, né? Ou seja, de não estudar o texto.
A letra, o que as pessoas querem dizer em geral é isso que o Jonathan falou, né? A letra mata, ou seja, quem estuda demais se torna frio, se torna morno, deixa de acreditar. E eu digo isso para meus alunos. O último item que eu falei é verdade. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente deixa de acreditar mesmo num monte de besteira que estão pregando por aí, né? A gente deixa de acreditar nesse tipo de coisa, tá? Mas não é verdade, não. Eu acho que é aquela história. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então tem que ter um zelo tremendo, né? E me dedicar ao estudo dela cada dia mais. Aí a letra não mata, não, né? Tá? Com certeza não. Ok? Teu microfone está desligado ainda, Joyce. Joyce, ainda não estamos lhe ouvindo, pelo menos eu não. Agora, Oi? ok? Ok, agora tá. Agora temos a última pergunta, que é, deixa eu só confirmar aqui, da Noemi Machado Ribas. Qual a melhor versão da Bíblia em português para estudos? Pois é, aí é uma coisa muito particular, né? Eu, eu gosto e recomendo da velha Almeida Revista e Corrigida. Por quê? E eu tenho explicação por quê, né? Vamos dizer, tem traduções melhores hoje? Eu acredito que tem. Mas para estudo bíblico, eu prefiro ela por quê? Porque ela tenta preservar, pelo menos do ponto de vista do arranjo das palavras dentro do texto, o mais próximo possível do texto na língua original. É por isso que você pega uma Almeida Revista Corrigida e ela tem um linguajar tão difícil. E, inclusive, usa expressões ou a maneira de se expressar que nós não usamos, né? Por quê? Porque ela faz uma interpretação, ela faz uma tradução dinâmica, mas procura um exemplo bem simples, tá? Parece complicado, mas é simples. Em português, né, nós hoje pensamos basicamente assim: sujeito, verbo, objeto, né? O texto bíblico às vezes inverte e põe objeto, verbo, sujeito. Eu costumo brincar com meus alunos, inclusive, né? Que algumas pessoas, enquanto pregam, até recebem uma inspiração do Almeida, né? Por exemplo, quando eu digo para você, né? Assim diz o Senhor, eu estou usando uma expressão que eu jamais usaria no mundo de hoje. Porque como é que nós falamos? Nós falamos assim hoje. O Senhor diz assim. Ó, sujeito, verbo, objeto. Por que a minha Almeida diz assim diz o Senhor? Porque ela está pegando as palavrinhas lá em hebraico e está traduzindo uma embaixo da outra. E lá a ordem das palavras não é igual, não são iguais às nossas, né? Então, por isso que ela torna um estudo, para mim, pelo menos, né? Um estudo mais proveitoso, porque ela guarda essa questão. A ordem como as palavras ocorrem no texto bíblico, ele procura, na medida do possível, quando não fica algo incompreensível, manter essa ordem. Por que isso é importante? Porque o escritor bíblico, como eu disse, nós temos uma regra gramatical de sequência. O texto, por exemplo, do Novo Testamento, que usa grego, a regra deles é diferente da nossa. Eles costumam colocar por primeiro a palavra que dá mais ênfase. Então, talvez aí eu já descubra a intenção do autor, né, quando eu esteja lendo o texto. Tá? Me ajuda bastante. Então, eu recomendo Almeida Revista e Corrigida. Ok? Professor, encerraram alguns. Tem bastante pergunta, mas nós encerramos por aqui. Gostaria de pedir para o professor fazer uma oração final para nós encerrarmos a live. Ok. Então, vamos orar. Quero mais uma vez agradecer, né, a colaboração aí da Joyce, do Matheus, de todos os participantes, né? E até a próxima, né? Ou até a sala de aula, tá bom? Vamos orar então. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, pela dádiva da tua palavra que nos foi deixada por escrito. Queremos te agradecer, ó Pai, por este momento tão precioso que passamos
juntos, ainda que tão longe um do outro, Pai, mas que podemos refletir na importância que é o cuidado na leitura da Tua palavra, na interpretação, no zelo pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Pai, nessa tarefa de interpretar a Bíblia para a nossa própria vida, em primeiro lugar, mas também para a pregação do Evangelho aos perdidos e a edificação da Tua igreja. Abençoa, Pai, cada ouvinte, cada um daqueles que estão conosco, e que o Senhor desperte em nós o desejo e o interesse de aprender a cada dia mais para bem servir a Ti, até que um dia possamos juntos glorificar para sempre o Teu nome, no Teu lar, na Tua presença. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a participação de todos e até mais.